Gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que vocês estejam super bem. Bom, eu sou a Rose Castilho, esse é meu canal, sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas. Hoje o assunto é um pouquinho diferente do que a gente já aborda aqui no nosso canal. Hoje eu vim falar para vocês sobre o falecimento do meu pai. Como vocês estão comigo, vocês sempre me acompanham, vocês provavelmente notaram meu sumiço. E eu vim aqui falar para vocês o que aconteceu. Semana passada, hoje fazem 8 dias que meu pai partiu, então foi semana passada. E aí minha mãe ligou para mim, esse tempo todo que meu pai ficou doente, meu pai ficou 1 ano doente, esse tempo todo a gente foi muitas indas e vindas pro hospital, pro UPA, internação médica e tudo mais. Ele teve um AVC hemorrágico e ele se recuperou desse AVC. Logo após veio o diagnóstico de cirrose hepática. Ele bebia, né? Ele era etilista, bebia e ele também tinha obesidade, mas enfim. Né? Eu não vim aqui falar para vocês o motivo que causou a cirrose. Isso pode ser um tema para um próximo vídeo, caso vocês quiserem, vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Tiver curiosidade, tá tudo bem, tá bom? E aí, logo depois que ele foi passando o tempo, ele foi melhorando do AVC, e aí ele já teve o diagnóstico de cirrose hepática. E aí, depois que ele teve esse diagnóstico, muita coisa mudou na vida dele. Ele teve muito sintoma. Quem já teve um ente querido ou conheceu uma pessoa que estava com cirrose, sabe do que eu tô falando. E por coincidência, na mesma época, eu estava fazendo um trabalho na minha faculdade, eu faço faculdade na área da saúde mesmo, e eu estava fazendo um trabalho relacionado a isso. O tema do meu trabalho era cirrose hepática. E aí, eu sabia tudo que estava acontecendo e eu sabia também o que poderia acontecer, infelizmente. E aí eu falei para minha mãe, assim, eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado e eu me arrependo muito por isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque depois que sai da boca, você simplesmente... Depois que sai da boca, não tem como mais voltar, eu me arrependo muito. E eu tava conversando com a minha mãe e eu falei pra ela, eu falei assim, ai mãe, infelizmente agora é só ladeira abaixo. E eu não poderia nunca ter falado isso pra minha mãe. Porque, embora eu não queria que soasse uma coisa ruim, soou uma coisa muito ruim. Eu falei que o marido da minha mãe, ele ia só ladeira abaixo. Eu me arrependo tanto, mas enfim. Falei mesmo, infelizmente, não deveria ter falado, falei. E eu sei que ela ficou chateada com isso, eu sei que eu não deveria mesmo ter falado, eu não vou conversar sobre isso por enquanto, mas enfim. E aí eu sabia que estava acontecendo, eu sabia o que ia acontecer e tudo mais. E aí eu fui algumas vezes para Assis, fiz questão de comemorar o aniversário dele com ele, de passar um pouco mais de tempo. Eu fui um pouquinho mais do que eu já ia, né? Eu moro em São Paulo, minha mãe mora no interior. E eu tentei um pouquinho mais, deveria ter ido muito mais, viu, gente? Mas eu não consegui. Mas eu deveria ter ido, mas eu não consegui. Enfim, meu pai foi internado pela última vez, a minha mãe já estava muito chateada, porque a minha mãe estava cuidando dele e meus 2 irmãos lá. Só que o meu pai, nos últimos tempos dele, ele falou assim, não quero mais tomar remédio. O remédio tá me fazendo muito mal, e não sei o que, não sei o que. E aí ele não tomou mais o remédio. E aí ele foi passando mais mal. E aí chegou um ponto que meu pai não tava comendo mais. E aí minha mãe falava, não, toma um remédio. Levava ele pro médico. E ele falava pro médico que tomava. E minha mãe falava, não toma. Chegava em casa e ele não tomava. E aí até que chegou um dia que ele não tava comendo mais, não tava bebendo mais. E quando ele comia, ele colocava pra fora. Minha mãe falou assim, minha mãe e meus irmãos falaram assim, olha, agora é o fim do final, vamos levar, porque senão não sei o que pode acontecer. Levaram pro UPA e ele falava assim, gente, ele falava desse jeito, ele falou assim, gente, se vocês me levar, eu não volto mais. Isso minha mãe falava pra mim, mas tinha que levar.
Não pode deixar a pessoa daquele jeito. E eles levaram, fizeram o que tinha que ter sido feito. E aí, minha mãe, olha, seu pai foi pro UPA. Minha mãe sempre no telefone, seu pai foi pro UPA hoje, tá? E a Bruna, minha filha, ficava com ele, meus irmãos, minha mãe, eles iam revezando. E quando ele foi pro hospital, eu e minha irmã fomos também. E aí, lá no hospital, vou falar da última semana que eu fiquei com ele, que foi pouco tempo também. E ele tava bem, ele tava conversando, ele tava comendo super bem. E só que depois que ele foi pro hospital, ele simplesmente não podia mais levantar da cama, porque quando ele levantava, a pressão dele caía muito, 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 muito mesmo. A pressão dele caía demais, assim, então ele não pôde mais levantar. E aí, como ele não pôde mais levantar, deu uma feridinha nas costas, gente. E aí sim, ele não teve mais assim, ele não teve muita chance mais. E aí ele ficou deitado na cama, as enfermeiras e os médicos tratavam ele com muito carinho, sempre, oi seu Rubens, sabe aquela coisa de tratar bem a pessoa? E aí sempre falavam pra mim, você sabe, né, que ele tá, né, você sabe o diagnóstico. E aí a gente tava esperando que ele fizesse xixi, porque se ele fizesse xixi, o rim tava funcionando, só que ele não tava mais fazendo muito xixi. E cada dia a bolsinha tinha menos xixi. Ele colocou bolsinha, né? Colocou sonda. E para medir o xixi que ele tava fazendo. E aí, gente, a perna dele começou a inchar lá, mais ainda do que já tava. Ele começou a parar de fazer xixi. Ele começou a ter tonturas. E até que teve um dia que ele sentou, minha irmã tava lá com ele, sentou, filmou, mandou o vídeo pra gente. Quando eu vi o vídeo do meu pai, eu falei, caraca, como meu pai tá magro, porque eu só tava vendo ele deitado, como a barriga da cirrose estava muito grande, eu não tinha notado quanto meu pai tava magro. E aí, na hora que a minha irmã sentou ele, disse que ele comeu tudo, depois que ela filmou tudo, ele vomitou. No outro dia, levaram ele para fazer uma endoscopia na UTI e já falaram pra minha mãe, se despede dele, né, que ele tá indo pra UTI fazer um exame. Quando a pessoa fala, olha, ele tá indo pra UTI, se despede dele, o que você vai pensar? Foi exatamente o que a minha mãe pensou. Minha mãe já ficou desesperadíssima, sabe? E aí meu pai ficou 2 semanas na UTI. E a minha mãe todos os dias falava, hoje ele tá um pouquinho pior do que ontem. Hoje, aí teve um dia que a mãe falou assim, hoje ele tá bem. Hoje ele, na hora que eu cheguei lá, ele falou, oi, como é que você tá? É aquela melhora, sabe? E aí minha mãe, coitadinha, ela já sacou. Aí ela falou assim, Rosilene, enfim, decidi ir pra lá na quinta-feira. Cheguei quinta, na sexta-feira eu fui lá ver meu pai. Meu pai tava deitado na cama, ele tava mesmo um pouco pior do que ele tava no quarto. Todos os ossos do meu pai aqui, ó, todos os ossinhos aqui, esse ossinho aqui, desse meio aqui, tava assim, muito aparente, porque o meu pai tava muito magro e a barriga dele tava super grande. E aí a médica falou assim pra mim, olha, quando você for falar com você... Na sexta-feira foi o horário de visita, que era meia hora, e só podia ir uma pessoa. E aí eu subi lá, né, na sexta-feira. Cheguei lá, vi meu pai daquele jeito, assim, meu coração desmontou. Eu falei, quem somos nós? Sabe quando você perde a noção? Você sabe, dá vontade de gritar ao mesmo tempo, porque assim, eu saí da minha casa muito cedo, mas assim, o meu pai, ele era uma pessoa... Peraí, eu não posso chorar. O meu pai era uma pessoa muito importante na minha vida, muito, 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 muito mesmo. Muito assim, querido, sabe? Nossa, ele cuidou da minha filha pra mim, sabe? E daí deitadinho, na hora que ele me viu, ele já reconheceu. Meu pai tava super consciente, gente. Todo consciente, sempre. Aí eu fui lá, tem que lavar a mão na UTI, tem que colocar máscara, outro tipo de máscara, né? A máscara deles lá. E aí eu fui lá falar pro meu pai,
fez as mesmas perguntas de sempre. Meu pai me chama de Bruna e Rosilene, então ele ficava oscilando entre Bruna e Rosilene, Bruna, Rosilene. Aí meu pai tava com com o pé dele muito inchado, ele falou assim, arruma meu pé pra mim, por favor. Aí eu arrumei o pé dele, né, a perna dele tava bem inchada, no final deu até trombose na perna dele. E aí eu arrumei a perna dele, que tava assim, extremamente inchada mesmo, assim, muito inchada. Ele tava muito, já tava com a respiração ofegante, bem ofegante, ele tava ofegante, a respiração rápida. E aí, mas mesmo assim a gente conversou lá, aí a médica me chamou pra conversar. Ela falou assim, olha, você tá sabendo, né, você tá sabendo do diagnóstico, porque o médico na UTI, todos os dias, ele chama a pessoa que vai lá visitar pra conversar. E todos os dias ele chamava minha mãe, por isso que a minha mãe dava notícia. Nesse dia que eu tava lá, ele veio falar comigo. E ele falou exatamente a mesma coisa que ele falava pra minha mãe. E aí, eu falei pra ela assim... ela falou assim, olha, você sabe que você é dele? Eu falei, sou filha. Aí ela pegou e falou assim, você sabe que ele tá num estado terminal e que você não deve chorar perto dele, porque ele tá muito consciente. Na hora que ela falou isso, eu olhei pra ele, ele tava olhando pra mim, olhando pra gente conversar. Acho que ele tava, né, o que será que tá conversando, né? E aí, ele... Enfim, ela falou, olha, o rim não tá funcionando mesmo, tá parando tudo. E é isso. Aí eu falei, nossa, mas então por que você não leva no quarto? E aí toda a família vem ver ele nesse último momento dele, assim, né? Vem todo mundo que quer ficar com ele, vai ficar com ele. Aí ela falou assim, porque se a gente colocar ele no quarto, o familiar não vai aguentar, o familiar costuma não aguentar. E aqui na UTI, a gente tem tudo que ele precisa. Quando ele começar a ter, né, começar a partir, a gente vai dar uma sedação nele, ele não vai sentir nada. Aí eu falei assim, tá bom, mas aí eu falei assim, mas quanto tempo ainda meu pai tem? Eu achei que ela fosse falar assim, sabe aquele lance de 2 meses, né? Vai embora e tal. Aí ela falou assim, uns 2 dias. Aquilo me deu vontade de dar um berro, assim, sabe? Aí eu fui lá pra porta da UTI, só que só tinha meia hora, já tinha passado 20 minutos, eu acho. Aí eu fui lá, dei uma chorada rapidinho. Meu pai tava acordado esperando, né, a visita. E aí fiz o que eu tinha que fazer e pensei, falei assim, agora não é o meu momento. Eu tenho que ir lá ficar um pouquinho com meu pai, que vai ser a última vez, porque minha mãe vai vir amanhã e amanhã talvez pode ser o último dia. E aí eu fui lá, conversei com meu pai e aí ele ficava oscilando entre me perguntar as coisas e conversar e dormir, que já era o corpo poupando energia, porque, né, o corpo ele vai poupando energia, a pessoa vai ficando sonolenta, né? E aí, na hora que ele fechava o olho pra dormir, eu rezava muito. Pegava na mão dele do jeito que eu nunca tinha pegado a vida toda, porque meu pai nunca deixou. Meu pai nunca foi uma pessoa muito próxima dos filhos, ele nunca deixou. E aí peguei na mão dele muito, passei a mão assim no pescoço dele, ele tava cheio de negócio, com um negócio no nariz, porque ele já tava ofegante, ele tava com um catéter aqui que vinha no coração, para ele tomar medicação no coração, e enfim, ele já tava respirando bem rapidinho assim, e aí na hora que ele dormia eu rezava muito, e pedia em pensamento para ele descansar, e falava, meu Deus, me ajuda meu pai, né? Dá um descanso pra ele, porque ele não merecia, gente. Ninguém merece, né? E aí ali ele acordou. Aí já tava na hora, a enfermeira foi lá e falou assim, tá na hora, tal, né? Lá todo mundo fala baixinho, tal. Tinha bastante pessoa internada na UTI também. E aí Aí eu olhei pro meu pai olhou, o olho dele tava branco, o olho dele é bem parecido com o meu. O olho dele tava branquinho, regalado, assim, e ele tava magro, assim, as têmporas, tudo afundado, né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, pai, tem que ir. Fingindo que tava, né, que eu ia voltar daqui a pouco, que daqui a pouco tava tudo certo. E aí eu falei, pai, tem que ir, viu? Aí ele falou assim, tá bom. Aí eu falei assim, pai, obrigado, viu? Aí meu pai olhou pra baixo assim, fez cara de choro, fez boca de choro, saiu uma lagriminha do olho dele assim,
E aí ele olhou pra baixo e aí eu falei tchau, ele falou tchau. Sempre conformado. Aí eu falava, tá com dor? Ele não. Enfim, aí eu despedi dele daquele jeito e saí. Eu já saí assim destruída, né? Porque, né, tipo, foi a última vez. Foi a última conversa. É muito estranho isso, cara. É muito ruim isso. Só que eu achei que no sábado a minha mãe fosse chegar lá e meu pai fosse estar acordado ainda como ele estava no dia que eu fui. Eu tinha certeza, porque não parecia. Quando ela falou 2 dias, eu falei, ainda tem sábado, minha mãe vai conseguir. Só que quando a minha mãe foi lá, ele já estava partindo. E aí ele não estava mais conseguindo responder. E a minha mãe disse que ele pediu água. Ela colocou um pouquinho de água na boca dele, ela disse que arrumou a boca dele assim, colocou um pouquinho de água na boca dele, só que na UTI são meia hora só. E aí a minha mãe ficou lá com ele. Eu já tinha falado pra minha mãe que a médica falou que tinha 2 dias. Aí quando a minha mãe passou a notícia pra minha irmã, a minha irmã entrou no ônibus e veio também. E, enfim, a minha mãe saiu de lá e eu falei, mãe, como que ele tá hoje? Aí ela falou assim, tá pior que ontem, tá um pouco pior hoje. Eu falei, você falou com ele? Ela falou assim, não, ele não conseguia falar, ele só tava com muita dor, ele tava gemendo, com dor. Mas aquilo, ela tava falando aquilo assim, você via que na hora que ela sabe quando, na hora que ela sentasse, ela ia desmoronar, né? E aí foi. E aí a minha irmã entrou no ônibus e falou assim, tô indo. E eu sabia que ia ser naquela noite, porque os hormônios da pessoa, tudo acontece no meio da noite, né? E aí a gente passou o dia, né? Sabendo que ele tava daquele jeito, na UTI. Provavelmente eles deram a sedação. Aí quando foi 2 horas da madrugada, a minha mãe recebeu uma ligação. Tava eu e meus filhos e o César tava lá em casa, na casa da minha mãe. Minha mãe falou assim, Rosilene, a gente tem que ir pro hospital, ligar de lá. Aí eu pensei, falei, foi. E aí foi, gente. Daí nós fomos lá, o médico veio falar com a minha mãe. Ele falou, vou pular essa parte. Enfim, a gente saiu de lá. Na hora que a gente passou na recepção, a pessoa que atendeu a gente falou assim, bom, aqui tá tudo certo agora, é só ir na funerária, entrega esse papel, não sei o quê. E foi isso. Aí a gente foi direto pra funerária, no meio da noite também, resolver. Aí minha mãe ligou pros meus irmãos e falou assim, olha, vem na funerária tal. A minha irmã tava vindo, a minha irmã nem sabia. Aí eu falei, mana, aí eu fiquei de buscar ela na rodoviária às 6 horas da manhã, aí ainda falei assim, mana, tem como você vir aqui na São Vicente, que era a funerária? Ela falou assim, São Vicente? Não entendeu muito bem. Eu falei, César, vai lá buscar ela. O César foi, buscou ela. Na hora que ela já chegou chorando, assim, sabe? E aí a gente foi escolher a urna, foi outra coisa muito louca, né? Vou pular essa parte também. E foi isso, gente. Mas assim, o velório do meu pai foi lindo, foi uma cerimônia linda. Os irmãos dele estavam todo mundo lá, meus parentes todos lá. Meus pais, a minha mãe passou a noite no velório, junto com os meus irmãos e a minha irmã, e eu não, porque o César ele precisa dormir, porque ele tem um problema neurológico, e se ele não dorme, ele passa mal, então ele precisava dormir. E eu tava com as minhas crianças também, e eu fui pra casa da minha mãe, a gente chegou lá umas meia-noite e dormiu até 6. 5 horas eu acordei e fiz o cafezinho para as crianças, para eles poderem ficar bem, porque o enterro seria no outro dia às 9 da manhã. Fomos lá, minha mãe firme lá, bichinha tava firme lá, rapaz, olha. Enfim, foi isso que aconteceu, foi isso. E aí a gente já saiu do cemitério e eu já tive que vir embora, porque as crianças tinham aula, o César precisava voltar no trabalho, eu tinha prova no outro dia da faculdade, e eu passei essa semana aqui
e vou organizar minhas coisas, porque afinal de contas eu trabalho com YouTube, rede social, então eu preciso me reorganizar e voltar a trabalhar, porque agora eu vou precisar ir mais vezes lá na casa da minha mãe. Porque agora minha mãe tá sozinha, né? E eu vou dando notícia pra vocês do que tá acontecendo. Hoje fazem 8 dias que ele se foi. A missa do 7º dia dele foi ontem. Eu não fui, infelizmente. Meus familiares todos foram, minha mãe, minha filha, mas eu não pude ir. Hoje faz 8 dias. Ontem foi um dia estranho pra mim, sabe? Ontem foi um dia chato, um dia estranho, um dia esquisito. Um dia que eu não achava que eu não podia ficar muito, assim... Se eu visse alguém, por exemplo, na casa da minha sogra teve uma resenha lá de Páscoa, tudo, e eu tava lá feliz por ele estar feliz, mas eu não tava conseguindo, sabendo que a minha mãe tava lá em Assis, meu pai tinha, sabe? Então, ontem não foi um dia muito legal. Acho que tá muito recente ainda, mas enfim, gente, foi isso que aconteceu. Voltarei aqui pra gente fazer as nossas aulas, os nossos vídeos. Desculpa se eu falei alguma coisa assim, que pareceu alguma coisa, mas é outra. Eu tentei ser mais sincera possível. E talvez quando a gente é sincera, a gente acaba falando uma coisa e a pessoa que tá ouvindo recebe de outra maneira, tá? E queria dizer pra vocês que a gente tem o nosso jeito de viver. Eu tô sentindo muito por isso, né? Mas tá tudo bem. Né? Foi melhor assim. Nem era o meu pai que tava lá na UTI mais. Meu pai já tinha ido embora faz tempo. Nem era mais aquele homem que tava lá. Lá foi só o que sobrou do meu pai. Aquele trapinho em cima da cama, como diz a minha prima. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem aqui nos comentários pra mim se vocês conhecem alguém que já teve cirrose. Se quiserem fazer um desabafo aqui nos comentários também sobre um ente querido que se foi, eu leio todos, eu só não respondo porque são muitos comentários, muitas pessoas falando, eu leio todos, mas um dia eu vou pegar e vou responder cada um de vocês, tá bom? Um beijo, obrigada, e a gente vai voltar com a nossa rotina normal aqui, se Deus quiser, porque esse aqui é o meu trabalho, é onde me tirou de toda aquele tempo ocioso que eu tinha, aquela depressão que eu tinha, aquela tristeza, o nosso crochêzinho. E é isso. Um beijo, obrigada por vocês sempre estarem aqui comigo. E eu achei justo falar com vocês sobre isso também. Um beijo, gente. Tchau e até.